Olá, povo feliz! Sejam bem-vindos ao canal Macetelo, o canal de matemática do professor Marcelo Rangel. Esse vídeo é sobre frações. Vamos ver a parte teórica e resolver alguns exercícios. Então a definição de fração são dois números que eu vou chamar aqui de A e B, na qual você vai colocar um em cima e outro embaixo. Tá? Esse A e B pode ser qualquer número, porém o denominador, o B, não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. O A vai indicar o número de partes consideradas e o número B indica qual o número de partes que foi dividido ao todo. A gente representa como A sobre B. O A é chamado de numerador e o B é chamado de denominador. Como as frações se classificam? Primeiro, fração decimal. Sempre que o denominador for uma potência de 10, 10, 100, 1000. Por que potência de 10? 10 elevado a 1, 10. 10 elevado a 2, 100. 10 elevado a 3, 1000. Então, é chamado de fração decimal. Caso essa fração não seja decimal, ela é chamada de fração ordinária. A fração é chamada de própria quando o numerador for menor que o denominador. Caso isso não ocorra, ela é chamada de fração imprópria. Então, como exemplo de fração própria, temos 2 quintos, 2 é menor do que 5, 3 oitavos, 3 é menor do que 8, 7 dozeavos, 7 é menor do que 12. E para exemplos da fração imprópria, onde o numerador é maior, 7 é maior do que 5, 7 quintos. 11 oitavos, 11 é maior do que 8. 25 dozeavos, 25 é maior do que 12. Essa é chamada de fração imprópria. A fração aparente é quando o numerador for um múltiplo do denominador, ou seja, a gente consegue simplificar essa fração. Exemplo, 10 quintos. 10 quintos parece uma fração, ela aparenta uma fração, mas na realidade 10 sobre 5 é 10 dividido por 5, que é 2. Isso aqui é 2. 32 sobre 8 parece uma fração, aparenta uma fração, mas 32 dividido por 8 vai dar 4. E 48 sobre 12 parece uma fração, está em formato de fração, mas na realidade também vale 4. 48 dividido por 12 dá 4. Vamos ver agora o que é um número misto. Bom, o número misto ele é composto de uma parte inteira e de uma parte fracionária. Exemplo, 2 inteiros é a parte inteira e 1 meio é a parte fracionária. Vamos ver outro exemplo. 1 inteiro e 2 terços. 1 inteiro e 2 terços. Essa é a parte inteira, 1 e 2 terços é a parte fracionária. Quando uma fração tem a parte fracionária e um número inteiro na frente, é chamado de número misto. Vamos ver um exemplo aqui do número misto. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 barras de chocolate que eu quero dividir para 2 pessoas. Ok? Então o que eu quero fazer? Dividir 5 para 2. 5 sobre 2. Se eu fizer a divisão de 5 para 2, essa divisão não vai dar exata. 5 dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes 2, 4, para 5, resto 1. Como é que eu represento isso em forma fracionária? A parte inteira do número misto é esse quociente aqui, ó. 5 dividido por 2 deu 2, duas partes inteiras. E o resto, esse 1, vai para o numerador. Ou seja, eu quis dividir 5 para 2, eu consegui dar 2 barras para cada uma das pessoas e sobrou uma barra de chocolate, ó, tá vendo? Sobrou uma. Cada um recebeu 2, que significa esses 2 inteiros, essa parte inteira aqui da frente. E agora eu tenho 1 para dividir para 2, eu tenho 1 meio. Então são 2 inteiros e 1 meio, ou seja, 1 para 2. O que eu vou fazer? Vou pegar essa barra e dividir ela no meio. Vai ficar uma metade para cada uma das pessoas. A metade vai para o menininho lá de azul e a outra metade vai para a menininha ali de vermelho. Então cada pessoa recebeu 2 barras inteiras e metade de uma barra, 2 inteiros e 1 meio. Ok? Vamos ver outro exemplo. Nós temos agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barras para dividir para 3 pessoas. Então 8 sobre 3, ou seja, 8 dividido por 3, não vai dar exato. Quanto que dá 8 dividido por 3? 8 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 3, 6, para 8, 2. O que significa isso? Que cada pessoa dessa aqui vai receber 2 barras, certo? 2 inteiros, e vão sobrar 2 barras que eu vou ter que dividir para essas 3 pessoas. Vamos ver como é que vai ficar essa divisão. Então, cada uma delas vai receber 2 barras. Cada uma pessoa recebeu 2 barras, que são 2 inteiros, esse número aqui da frente. Agora nós vamos pegar essas 2 barras que sobraram aqui e vamos dividir por 3, é o 2 terços. No caso aqui eu vou dividir assim verticalmente, ó. Então a primeira pessoa recebeu 2 terços. Então eu peguei as 2 barras que tinham e dividi em 3 pedaços. Cada pessoa recebeu 1 terço desses 2 pedaços, ou seja, recebeu
2 terços. Então, quanto ficou cada pessoa? Ficaram com 2 inteiros, 2 inteiros, 2 inteiros, 2 inteiros. E 2 terços, ou seja, 2 barras divididas em 3 pedaços. Essa é a definição de número misto. Agora vamos ver como é que a gente transforma o número misto em fração imprópria. Então vamos ver um exemplo aqui, ó. 1 inteiro e 3 quartos. Eu quero transformar ele em uma fração imprópria, ou seja, que o numerador é maior que o denominador. Então a primeira coisa, nós vamos multiplicar o denominador com a parte inteira. Nós vamos multiplicar esse denominador aqui, o 4, vezes 1. Depois que você multiplicar o 4 vezes 1, você vai somar o resultado com o numerador. Então você vai fazer a soma aqui com o numerador. Resumindo, você vai multiplicar 4 vezes 1 e vai somar com o numerador, que é 3. 4 vezes 1 vai dar 4, mais 3. O resultado dessa soma, 4 mais 3, 7. Vai ser um novo numerador, vai ficar 7 sobre 4. Vamos ver outro exemplo. Então, resumindo, vai multiplicar o 7 com o 2 e o resultado somar com o 5. Vai fazer 7 vezes 2 e o resultado somar com 5. Tá certo? Então, 7 vezes 2, 14. Vai somar com 5 e esse vai ser um novo numerador. Vai ficar 19 sobre 7. Então, resumindo, multiplica e soma. 7 vezes 2, 14. 14 mais 5, 19. O denominador permanece inalterado, continua 7. Vamos conhecer a técnica de redução de frações ao mesmo denominador. O que é isso? Nós vamos ter várias frações com denominadores diferentes e eu quero fazer que esses denominadores sejam iguais. Ou seja, aqui tem um denominador 5, aqui tem um denominador 3 e aqui tem um denominador 4. Eu quero que esses denominadores aqui sejam todos eles iguais. O primeiro passo para fazer redução de frações ao mesmo denominador é tirar o MMC entre os denominadores, ou seja, o MMC entre 5, 3 e 4. Vamos ver quanto que vai dar aqui. Ó. É divisível por 2, vai dar 5, 3 e 2. Dá para dividir por 2 novamente. Ó. Tem o 2 aqui, ó. Vai ficar 5, 3 e 1. Agora dá para dividir por 3. Vai ficar 5 e 1. E agora dá para dividir por 5. Aí agora é só multiplicar esses resultados aqui. Ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 5, 60. Então o MMC vai ser 60. Esse vai ser o denominador que as frações vão ter. Todas as 3 frações vão ter o mesmo denominador, que vai ser 60. Agora o segundo passo, nós vamos dividir esse MMC por cada denominador desse aqui. Nós vamos dividir o 60 por 5, dividir o 60 por 3 e dividir o 60 por 4. Então 60 dividido por 5 vai dar 12, 60 dividido por 3 vai dar 20 e 60 dividido por 4 vai dar 15. Bom, assim que a gente calcula esses resultados, nós vamos colocar esses valores aqui em cima dos numeradores, em cima do 2, do 5 e do 9. Coloco o 12 em cima do 2, o 20 em cima do 5 e o 15 em cima do 9. Então, já o que significa esses números colocados aqui em cima? Esses números que estão aqui em cima indicam quantas vezes os numeradores tiveram que crescer para ficar igual ao MMC. Quantas vezes o 5 tem que crescer para ficar igual a 60? 12 vezes. Quantas vezes o 3 tem que crescer para ficar igual a 60? 20 vezes. Quantas vezes o 4 tem que crescer para ficar igual a 60? 15 vezes. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses valores aqui e multiplicar pelos respectivos numeradores. Vou multiplicar o 12 por 2, vai dar 24. Vou multiplicar o 20 por 5, vai dar 100. E vamos multiplicar o 15 por 9, que vai dar 135. Esses serão os novos numeradores. Então, ó, todos os denominadores vão ser 60, lembra? Os numeradores vão ficar igual ao MMC. E os numeradores vão ser esses números que nós calculamos aqui, 24, 100 e 135. Vamos fazer comparações de frações. Se as frações tiverem o mesmo denominador, a gente vai comparar os numeradores. Ó. Aqui, ó, 2 quintos é menor que 3 quintos, que é menor que 9 quintos. Ó. Os denominadores todos são iguais a 5, então a gente olha os numeradores. 2 é menor que 3 e 3 é menor que 9. Beleza. O problema é quando os denominadores são diferentes. Quando nós temos frações com denominadores diferentes, por exemplo, 5 terços, 2 quintos e 3 quartos. Aqui é 3, 5 e 4. O que a gente vai ter que fazer? Usar aquela técnica de reduzir ao mesmo denominador. Vamos colocar essas 3 frações aqui com o mesmo denominador. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai tirar o MMC entre 3, 5 e 4. MMC entre 3, 5 e 4 é igual a 60, certo? Então, todos os denominadores aqui vão ser igual a 60. Então, o que nós vamos fazer agora que tiramos o MMC? Nós vamos dividir 60 por 3, vai dar 20. 60 dividido por 5 vai dar 12. 60 dividido por 4 vai dar 15. Agora vamos multiplicar 20 vezes 5, 100. 100 sobre 60. Não esqueça que todos os denominadores vão ser iguais ao MMC, todos eles vão ser 60. E os numeradores são provenientes dessa multiplicação, 20 vezes 5, 100. 12 vezes 2,
24 sobre 60. 15 vezes 3, 45 sobre 60. Bom, agora nós temos as três frações com denominadores iguais. Agora nós vamos proceder de forma idêntica à comparação de frações com o mesmo denominador. Como os denominadores aqui são iguais, o que a gente vai olhar? Os numeradores. Qual é o menor numerador de todos? É o 24, tá vendo? Então, a fração relativa a ele é 2 quintos. Então, 2 quintos é a menor. Depois vem essa daqui, a 45, e depois vem a 100. Então vai entrar primeiro 2 quintos, que equivale a 24 sobre 60, depois 3 quartos, que equivale a 45 sobre 60, e por último 5 terços, que é a fração equivalente a 100 sobre 60. Então, colocando em ordem, vai ficar 2 quintos menor do que 3 quartos, menor do que 5 terços. 2 quintos menor do que 3 quartos, menor do que 5 terços. Vamos agora para operações com frações. Vamos aprender a somar, subtrair, multiplicar e dividir frações. Então, soma e subtração. A gente só pode somar e subtrair fração que possui o mesmo denominador. Exemplo, aqui tenho 5 sobre 12 mais 7 sobre 12 menos 11 sobre 12. Os denominadores são iguais. O que eu faço aqui? Eu repito o denominador e efetuo os numeradores. Então, eu repeti o 12, vou somar o 7 com o 5 e subtrair 11. 7 mais 5 vai dar 12, menos 11 vai dar 1. Então, deu 1/12. Agora, se eu tiver frações com denominadores diferentes, nós vamos de novo usar aquela técnica de reduzir frações ao mesmo denominador. Então, sempre que a gente for efetuar frações com denominadores diferentes, 4 terços mais 3 quintos menos 5 sobre 2, os denominadores são diferentes. Nós vamos usar qual técnica? Reduzir as frações ao mesmo denominador, certo? Então, a gente tem que tirar o MMC entre 3, 5 e 2. MMC entre 3, 5 e 2 vai ser 30. Então, os denominadores serão 30, todos eles vão ser 30. Aí você vai fazer o quê? Dividir 30 por 3, 30 por 5 e 30 por 2, para descobrir quantas vezes o denominador cresceu. 30 dividido por 3 vai dar 10. Significa que o denominador era 3, passou a ser 30, aumentou 10 vezes. Então o numerador também vai ter que aumentar 10 vezes. 30 dividido por 5 vai dar 6, aumentou 6 vezes. Então aqui também vai ter que aumentar 6 vezes. E 30 dividido por 2 vai dar 15. Aqui vai crescer 15 vezes. Então vou multiplicar 10 vezes 4, 40. 6 vezes 3, 18 e 15 vezes 5, 75. Agora que os denominadores já estão iguais, a gente pode efetuar os numeradores. 40 mais 18, 58. 58 menos 75. 75 é negativo e é maior. A subtração vai dar 17. 17 sobre 30, só que negativo. 75 tem um maior valor absoluto. Logo o resultado vai dar negativo. Então deu menos 17 sobre 30. Agora vamos ver um exemplo de multiplicação. Exemplo. 4 quintos vezes 10 sobre 21 vezes 6. Então, nós vamos multiplicar os numeradores e vamos multiplicar os denominadores. Como aqui não tem denominador, a gente vai colocar 1. Então, sempre que não tiver denominador, é como se tivesse 1. Então, a gente vai multiplicar aqui, 4 vezes 10 vezes 6, 4 vezes 10 vezes 6, e os denominadores, 5 vezes 21 vezes 1. Isso aí vai dar quanto? 240 sobre 105, que dá para a gente simplificar por 15, vai dar 16 sobre 7. Vamos ver agora como é que faz divisão. A divisão entre frações, a gente vai repetir a primeira fração e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, ou seja, repete 4 quintos e vai multiplicar pelo inverso de 8 25avos, ou seja, vai ficar 25 sobre 8, você inverte. Quanto que vai dar isso? 4 vezes 25 vai dar 100, 5 vezes 8, 40. Então, divisão, a gente repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Simplificando 100 sobre 40 por 20, a gente vai ter 5 sobre 2. Vamos fazer alguns exercícios agora de treinamento. Vamos fazer essa conta aqui, A 1 terço mais 2 menos 1 quinto. Então, a primeira coisa, nós temos que fazer o MMC. Lembrando que quando não tem denominador, a gente coloca 1. MMC entre 3, 5 e 1 é 15. Tá certo? 5 vezes 3, 15. Sempre que você tiver números primos entre si, você pode multiplicar os denominadores. O 3 e o 5 são primos entre si. Aí você pode multiplicar 3 vezes 5, 15. Não precisa ficar fazendo MMC. Então vamos dividir. 15 dividido por 3 vai dar 5. 15 dividido por 1 vai dar 15. 15 dividido por 5 vai dar 3. Agora a gente multiplica esses números pelos numeradores. 5 vezes 1, 5. 15 vezes 2, 30. 3 vezes 1, 3. Efetuando, 30 mais 5, 35, menos 3, 32 sobre 15. Vamos para o item B. 3 sétimos mais 2 inteiros e 3 quintos menos 1 meio. Repare que apareceu um número misto aqui. Vamos resolver ele primeiro. Multiplica 5 vezes 2, 10 e soma com o numerador. Multiplica e soma. 5 vezes 2, 10, com mais 3, 13. Então ficou 3 sobre 7, 13 sobre 5, menos 1 meio. O MMC, como eles são primos entre si, é só multiplicar. 7 vezes 5, 35, vezes 2, 70. Nem precisa fazer o MMC, é só multiplicar eles.
Então o denominador agora vai ser 70. Era 7, agora é 70. Aumentou quantas vezes? 10 vezes. 70 dividido por 7 dá 10. Era 5, passou a ser 70. O denominador aumentou 14 vezes. 70 dividido por 5 dá 14. E era 2 e passou a ser 70. Aumentou 35 vezes. 70 dividido por 2 deu 35. Significa que aumentou 35 vezes. Agora nós vamos multiplicar 10 vezes 3, 14 vezes 13, 35 vezes 1. 10 vezes 3 deu 30, 14 vezes 13 deu 182 e 35 vezes 1 deu menos 35. Efetuando isso aí vai dar 177 sobre 15. Item C. Repara que aqui no item C tem uma divisão e tem um parênteses. Vamos resolver aqui dentro do parênteses. Então vamos começar resolvendo dentro do parênteses. O MM100 entre 5 e 2 é 10. 10 dividido por 5 vai dar 2. 10 dividido por 2 vai dar 5. 7 vezes 2, 14. 5 vezes 1, 5. Então vai ficar 14 menos 5. 14 menos 5 vai dar 9. Então ficou 8 terços dividido por 2, eu repeti, mais 14 menos 5 dá 9, e o 10 eu repeti aqui. Entre divisão e adição, a gente vai fazer primeiro a divisão. Como é que faz divisão? Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. 8 terços vezes o inverso de 2 é 1 meio, é só inverter. Agora multiplica 8 vezes 1, 8. 3 vezes 2, 6. O 9 sobre 10 a gente está repetindo. Agora vamos fazer essa adição aqui. Tem que tirar o MMC, tem que igualar os denominadores. MMC entre 6 e 10 vai dar 30. Então o denominador agora é 30. 30 dividido por 6 vai dar 5. 30 dividido por 10 vai dar 3. 8 vezes 5, 40. 3 vezes 9, 27. 40 mais 27 vai dar 67 sobre 30. No item D temos uma multiplicação e uma divisão. Sempre que tiver multiplicação e divisão, você tem que fazer na ordem que aparece, não inventa uma ordem. A primeira coisa que está aparecendo aqui é uma multiplicação, tá? Então nós temos que fazer essa multiplicação primeiro. Vamos multiplicar 1 vezes 2 e 3 vezes 5. 2 vezes 1, 2, 5 vezes 3, 15. Agora sim que nós vamos fazer a divisão. Como é que faz a divisão? Repete a primeira fração, que é 2 quinzeavos. Isso aqui você troca pelo sinal de multiplicar, multiplica pelo inverso da segunda, vai ficar 15 sobre 1. Então multiplicamos 15 por 2 deu 30, 15 vezes 1 deu 15. 30 dividido por 15 deu 2. Você podia cortar aqui, ó, cancelar essa conta aqui, ó, 15 com 15 ia sobrar só o 2. Item E. Nós temos agora um parênteses que nós temos que resolver primeiro essa soma aqui. Ó. Sempre que você tiver uma soma de fração com um número inteiro, você trabalha como se fosse um número misto, é mais rápido. Então é como se fossem 2 inteiros e 1 terço. Ó. Multiplica 3 vezes 2, 6 e soma com 1 que vai dar 7. Ó. 3 vezes 2, 6 mais 1, 7. Vai dar 7 terços. Então recapitulando, número inteiro com fração, multiplica e soma. 3 vezes 2, 6 mais 1, 7 terços. Vezes 1 quinto. Agora a gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 7 vezes 1, 7. 3 vezes 5, 15. 7 quinzeavos. Questão número 2. Colocar em ordem crescente as frações. Para colocar em ordem crescente, vamos usar a técnica de reduzir frações ao mesmo denominador. Então vamos tirar o MMC entre 5, 2, 6 e 3. O MMC entre 5, 2, 6 e 3 é 30. Então todos os denominadores agora vão ser 30. Então vai fazer 30 dividido por 5 vai dar 6. 30 dividido por 2 vai dar 15. 30 dividido por 6 vai dar 5 e 30 dividido por 3 vai dar 10. Agora multiplica 6 vezes 2, 12. 15 vezes 5, 75. 5 vezes 1, 5. 10 vezes 4, 40. Como ele quer colocar em ordem crescente, a gente vai procurar primeiro a menor fração. Olhando aqui os numeradores, a menor é essa aqui, é o 5. Ó. 5 é a menor de todos. Então 1/6 é a menor fração. Agora nós vamos para a segunda menor, que é 12. Ó. Essa aqui vai ser a segunda menor. Então 2 quintos é a próxima da vez. Depois a terceira menor. A terceira menor é o 40 sobre 30. Então vai ser 4 terços. E a maior de todas é 75 sobre 30, que na realidade é 5 sobre 12. Essas frações aqui é só para indicar a gente qual é a menor e qual é a maior. Então está aí colocado em ordem crescente, da menor para a maior. Então, item 3, resolva os problemas. Problema número 1, calcule os 3/4 de 600. Então eu quero calcular 3/4 de 600. Vocês conseguem conceber, visualizar que quando eu falo calcule 3/4 de 600, é como se eu estivesse falando calcule um pedaço de 600, certo? A fração é um pedaço do todo, o todo aí é 600. Então eu quero um pedaço de 600. Então o que nós vamos fazer? O denominador aqui não é 4, nós vamos fazer aquela barrinha de chocolate com 4 quadradinhos, ó. Certo?
tudo isso aqui é o 600. Todo ele é o 600. Então, se a gente dividir os 600 em 4 pedaços, cada pedaço desse daqui vai dar 150. Como eu quero 3/4 de 600, eu quero 3 quadradinhos. Eu quero 1, 2, 3 quadradinhos. Se eu quero os 3 quadradinhos, eu estou querendo quanto? 450. 150 mais 150, 300, com mais 150, 450, que é a nossa resposta. 3/4 de 600, resposta 450. Repara agora no item 2 que eu fiz uma questão com os mesmos números, mas o resultado vai dar completamente diferente, porque isso aqui é um outro contexto. Qual o valor cujos 3/4 vale 600? Então pensa, fração, 3/4 é um pedaço. Aqui ele está dizendo que o pedaço vale 600, os 3/4 vale 600. De novo, a gente olha o denominador 4, vamos fazer 4 quadradinhos de novo, sempre olhando o denominador. Só que agora os 600 equivalem a 3 quadradinhos. Então 3/4 vai 600, o 3/4 é o 600. Então na realidade o 600 equivale a 3 quadradinhos. Então cada quadradinho desse 600 dividido por 3 vai dar 200. Então o total é 800. Ó. Eu tenho 3 quadradinhos que vale 600, cada um vale 200. Como são 4 quadradinhos ao todo, 200 vezes 4, 800. Ó. 200 mais 200, 400, 600 e 800, que é a nossa resposta. 3. Um copo cheio de água pesa 325 gramas. Se jogarmos metade da água fora, seu peso cai para 180 gramas. O peso do copo vazio. Então ele quer saber o peso lá do copo. Então vamos imaginar aqui um copo d'água, que esse copo d'água é composto do copo e da água. Somando o copo da água está dando 325 gramas. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai jogar metade da água fora. O que vai sobrar para a gente? Vai sobrar o copo e a metade da água, dando 180 gramas. A diferença que está dando aí entre 325 e 180, vocês concordam que é a água que eu joguei fora? Quanto que é essa diferença? Essa diferença aí está dando 145 gramas. Então essa água que eu joguei fora, ela pesava 145 gramas. Então a água que ficou dentro do copo, ela pesa também 145 gramas, que as metades são iguais. Se eu joguei fora a metade, 145 gramas, o que ficou dentro do copo? A outra metade, que também é 145 gramas. Então lembre-se, esses 180 gramas é o copo mais a metade da água, ou seja, o copo mais 145 gramas. Então se eu fizer a diferença de 180 e 145, que vai dar 35 gramas, esse aqui é o peso do copo. Então o copo 35 mais a metade da água, que é 145, deu 180. Então a resposta, letra C. 4. Rodrigo gastou 2/7 do seu ordenado em aluguel, sobrando ainda R$ 250. Qual o seu ordenado? Então vamos olhar o denominador, 7. Vamos fazer 7 quadradinhos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 2/7 ele gastou no ordenado. Ó. Esses 2 quadradinhos aqui é de 2/7. Ó. Ele gastou no ordenado dele. Então se ele gastou 2 quadradinhos no ordenado, que são 2/7, sobrou 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. De acordo com o texto, sobrou para eles R$ 250, que equivalem a esses 5 quadradinhos restantes. Então, recapitulando, tinham 7 quadradinhos, 2 quadradinhos ele gastou no ordenado, sobraram 5 quadradinhos, que de acordo com o texto é R$ 250. Então, cada quadradinho desse é 250 dividido por 5, 5 quadradinhos. 250 dividido por 5 dá 50. Significa que cada quadradinho desse aqui vale 50. Então, qual é o ordenado dele? 50 vezes 7 quadradinhos, R$ 350. 5. André gastou 1/5 do que possuía na compra de um trombone e 2/3 na reforma de seu quarto, sobrando ainda R$ 20. É parecido com a questão anterior, só que agora tem 2 frações. Essas frações são relativas à mesma coisa, o quê? A quantia que André possuía. Quando você tiver frações relativas à mesma coisa, você pode somar elas para transformar numa fração só. Então eu vou somar aqui 1/5 com 2/3. Tiro o MMC, entre 5 e 3 dá 15. 15 dividido por 5 vai dar 3. 15 por 3 vai dar 5. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 2, 10. Isso aqui vai dar 13/15. Agora vamos proceder igual ao item 4. Vamos fazer 15 quadradinhos, ó. Denominador é 15, e vamos gastar 13 quadradinhos. Dos 15 nós gastamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quanto que sobrou? 2 quadradinhos. Ó. Esses 2 quadradinhos que sobraram são os R$ 20. O que significa isso? Que cada quadradinho vale 10. Como eu tenho 15 quadradinhos, 15 vezes 10, 150. Então o André possuía R$ 150, que é a nossa resposta do problema.
6. Uma torneira enche um tanque em 4 horas e o outro enche o mesmo tanque em 6 horas. Em quanto tempo o tanque ficará cheio se abrirmos as duas torneiras simultaneamente? Mas vamos ver aqui como é que faz. Vamos imaginar aqui um tanque que vai ser enchido por uma torneira que enche ele sozinho em 4 horas. Ou seja, se eu pegar esse tanque e dividir em 4 pedaços, lembre-se, 4 pedaços por causa das 4 horas, cada pedaço desse aí vai ser enchido pelo tanque em 1 hora. Ou seja, em 1 hora, essa torneira consegue encher 1/4 do tanque. Nós vamos considerar o mesmo tanque, porém eu vou fazer o desenho ao lado para não embolar o meio de campo aqui. Vamos imaginar o mesmo tanque abastecido por uma torneira que consegue encher ele todo em 6 horas. Então o que nós vamos fazer? Vamos dividir esse tanque em 6 pedaços. Cada pedaço dele ele enche 1 hora. Esse pedaço ele enche 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5, 6. Então em 1 hora essa torneira consegue encher que fração do tanque? Consegue encher um pedacinho desse, que é 1/6 do tanque. Então a primeira torneira em 1 hora consegue encher 1/4 do tanque, a segunda torneira consegue encher em 1 hora 1/6 do tanque. Agora vamos imaginar as duas torneiras agindo juntas em 1 hora. Então a primeira torneira ela enche 1/4 do tanque e a segunda torneira vai encher 1/6 do tanque. Ou seja, em 1 hora as duas juntas vão encher 1/4 mais 1/6. Então nós vamos ter que somar essas frações. O MMC vai ser 12, entre 6 e 4 é 12. 12 dividido por 4 deu 3. 12 dividido por 6 deu 2. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. 3 mais 2, 5. Então, elas encheram juntas em 1 hora 5 dozeavos do tanque. Então, elas conseguem em 1 hora encher 5 dozeavos do tanque. Eu quero saber em quanto tempo as duas juntas enchem todo o tanque. Para a gente saber em quanto tempo as duas juntas vão encher todo o tanque, a gente iria fazer uma regrinha de 3. Como assim? Eu sei que em 1 hora elas enchem 5 dozeavos do tanque. Aqui é o tempo e aqui é a fração do tanque. Em quanto tempo ela vai encher o tanque todo? Qual é a fração que representa o todo? Seria 12 sobre 12, ou seja, um tanque é representado pelo número 1. É um inteiro. Então vamos multiplicar em cruz. 5 sobre 12 vezes x, 5x sobre 12. 1 vezes 1 dá 1. Vamos passar o 12 para lá multiplicando, vai ficar 5x igual a 12, e passo o 5 dividindo, x igual a 12 sobre 5. Agora vamos fazer essa divisão. Quanto que é 12 dividido por 5? Vai dar 2. 2 vezes 5, 10, para 12, 2. Resto 2. Esse 2 não dá para dividir por 5, então vamos multiplicar por 60 para transformar em minuto. Vai dar 120. Dividido por 5 vai dar 24 minutos. Então 2 horas e 24 minutos. Eu sei que ficou meio confuso, está cheio de desenho, cheio de informação, regra de 3. Vai precisar fazer isso tudo? Não, agora eu vou fazer a mesma questão com um macetezinho, muito mais fácil. Qual é o macete? A gente vai pegar o tempo, inverter esses números, somar ou subtrair, já explico quando faz isso, e inverter novamente. Como assim, Rangel? Vamos ver na prática. A primeira torneira enche em 4 horas e a segunda torneira enche em 6 horas. Nós não vamos trabalhar com esses números, nós vamos inverter ele. Ou seja, vamos trabalhar com 1/4 e 1/6. O inverso de 4 e o inverso de 6. Então, primeira coisa, primeiro passo, inverte os tempos. 1/4 e 1/6. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar essas frações. Por que somar, Rangel? Porque elas estão se ajudando, uma torneira está ajudando a outra. Tem exercício que vai ter uma torneira e um ralo. Aí elas não vão estar ajudando, elas vão estar um atrapalhando o outro. Aí você não vai somar, você vai subtrair. Nesse caso aqui é somar. Nós vamos somar 1/4 com 1/6. Vai dar MMC 12, vai ficar 12 por 4 dá 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 6 dá 2, 2 vezes 1, 2. Isso aí ficou 5 dozeavos. E agora não precisa fazer aquela regrinha de 3. É só fazer o quê? Inverter novamente. Pega esse 5 sobre 12 e inverte, vai dar 12 sobre 5. Por que, Rangel? Porque naquela regrinha de 3, o resultado sempre está essa fração invertida. Então, se eu já sei que o resultado vai dar a fração invertida, para que eu vou fazer a regra de 3? Já inverto a fração. Quanto que é 12 dividido por 5? Isso nós acabamos de ver agora. Então, 12 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10 para 12, resto 2, que não dá para dividir por 5. A gente passa para minutos, multiplicando por 60. 1 hora tem 60 minutos. Isso vai dar 120, dividido por 5 vai dar 24. Então, 2 horas e 24 minutos. Acho que ficou um pouquinho mais limpo, né? Então, inverte, soma, porque estão se ajudando, e inverte novamente. 2 operários podem fazer uma obra em 6 dias. Um deles sozinho pode fazer a mesma obra em 8 dias. Em quanto tempo o outro operário levaria para fazer a mesma obra sozinho? Ó, apesar de não ter nada de torneira aqui, essa questão é a mesma. Agora a gente só está mudando os objetos. Em vez de torneira é operário, em vez de tanque é obra. Se você trocar operário por torneira e obra por tanque, vai dar na mesma.
Duas torneiras enchem um tanque em 6 dias. Uma torneira sozinha pode encher o mesmo tanque em 8 dias. Em quanto tempo a outra torneira levaria para encher o mesmo tanque? Resumindo, é a mesma questão da torneira, só que a gente botou operário. Então vamos resolver essa questão com um macetezinho. Qual é o macete? A gente vai inverter os números. Aqui é 6 dias e 8 dias. Então ao invés de trabalhar com 6 e com 8, nós vamos trabalhar com 1/6 e 1/8. Então aqui nós vamos subtrair por quê? 1/6 é o pedaço que os dois fazem juntos, um pedaço maior. Agora, 1/8 é que um sozinho consegue fazer. A diferença de 1/6 para 1/8 vai dar o outro pedaço que o segundo operário consegue fazer sozinho. Então, subtraindo 1/6 de 1/8, o MMC é 24. 24 dividido por 6 vai dar 4, 24 dividido por 8 vai dar 3. Então ficou 4 vezes 1, 4, 3 vezes 1, 3, 4 menos 3, ficou 1/24, ou seja, o outro operário em um dia consegue fazer 1/24 da obra. Então como é que a gente sabe quanto tempo ele faria a obra toda? É só inverter essa fração novamente. 24 sobre 1 vai dar 24 dias. Inverteu, subtraiu, desinverteu. Lembrando que a gente subtraiu agora porque nós tínhamos a fração que os dois fazem juntos e a fração que um faz sozinho. Basta subtrair, a gente acha a fração que o outro operário consegue fazer sozinho. 8. Paulo tinha 1.520. Ele emprestou 2/5 dessa quantia para seu irmão. Não vai ver mais esse dinheiro. Quantos reais sobraram para ele? Então a gente olha o denominador é 5. Nós vamos dividir o que ele tinha em 5 pedaços. Ele emprestou 2 pedaços para o irmão, 2/5, e os 5 pedaços equivalem a 1.520 reais. Então nós vamos dividir 1.520 por 5, vai dar 304. Significa que cada quadradinho desse aqui vale 304. Então a gente quer saber quanto que sobrou para ele. Se ele deu 2 quadradinhos para o irmão, sobrou para ele esses 3 pedacinhos aqui de 304. Ou seja, 304 vezes 3. Ou seja, 304 vezes 3 que vai dar 912. Então sobrou para ele 912 reais, que é a resposta. 9. Claudete leu 3/5 de um livro e ainda faltam 48 páginas para ela terminar de ler o livro todo. Responda. A. Quantas páginas desse livro ela já leu? B. Qual é o total de folhas que tem esse livro? Como ela leu 3/5 e o denominador é 5, nós vamos pegar o livrinho aqui e dividir em 5 pedaços. Isso aqui representa o livro todo. Como ela já leu 3/5, certo? Isso aqui é o número de páginas que falta para ela ler, que são 48 páginas. Então cada quadradinho vale 24, que é 48 dividido por 2, ou 48 para 2 quadradinhos, que vai dar 24. Então cada quadradinho equivale a 24 páginas. Então dá para responder o item A. Quantas páginas desse livro ela já leu? Ela já leu esse pedacinho aqui que está em verde, 24 vezes 3. 24 vezes 3, 72 páginas. Qual é o total de folhas que tem esse livro? Nós vamos multiplicar o 24 pelo total de quadradinhos. 24 vezes 5 vai dar 120 folhas. 10. Sônia coleciona papéis de carta, sabendo que 2/7 das folhas ela ganhou de sua mãe. 3/5 ela ganhou de seus avós e outras 4 folhas restantes ela ganhou de sua amiga. Determine o número de folhas da coleção de Sônia. Repare que agora tem duas frações, 2/7 e 3/5. E essas frações são relativas à mesma coisa, ou seja, o total de papel de cartas que ela possui. Então a gente pode somar. O MMC vai ser 35, 35 dividido por 7 dá 5, 35 dividido por 5 dá 7. Aí é só multiplicar. 5 vezes 2, 10, 7 vezes 3, 21. Isso aí vai dar 31 sobre 35. Então vamos representar a quantidade de papéis de carta como se fosse um retângulo grandão dividido em 35 compartimentos. Desses 35, 31 ela ganhou da avó e ganhou da mãe. Ou seja, 31, 35 avos, foi a fração que ela ganhou da avó e da mãe. Sobraram quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, que são as folhas que ela ganhou da sua amiga. Como tem 4 quadradinhos, e são 4 folhas, é um quadradinho por folha. Então todos os quadradinhos aqui têm uma folha. Como são 35 quadradinhos, cada quadradinho tem uma folha, 35 vezes 1, 35 folhas. Então a resposta, 35 folhas. 11. Na última semana, agentes sanitários que atuam na prevenção e no combate ao mosquito da dengue fizeram vistorias em casas de certo bairro. Do número total de casas vistoriadas, sabe-se que 2/5 não apresentavam irregularidades, que 1/4 das restantes tinham irregularidades, mas sem focos do mosquito, e que todas as demais 180 casas tinham focos do mosquito. O número total de casas vistoriadas nesse bairro, nessa semana, foi... Primeira observação, nós estamos trabalhando com duas frações, 2/5 e 1/4. Mas repara que esse 2/5 aqui é do número total de casas vistoriadas. 2/5 do total de casas vistoriadas.
Esse 1/4 aqui é das restantes, ou seja, você vistoriou 2/5 das casas e o que sobrou, você analisou 1/4 dessas que sobraram. Repare que essas frações são relativas a coisas diferentes. A primeira fração, 2/5, é relativa ao número total de casas. E a fração 1/4 é relativa às casas restantes. Como são frações relativas a objetos, coisas diferentes, você não pode somar essas frações. A primeira fração são 2/5 do total de casas. Então nós vamos pegar nossa barrinha de chocolate aqui, nós vamos pegar nosso retângulo e dividir em 5 pedaços. Desses 5 pedaços, 2 não apresentavam irregularidades, ou seja, 2/5. Esses 2 quadradinhos representam os 2/5 de casas que não apresentam irregularidade. Esses 3 quadradinhos aqui são as casas restantes. Esse 1/4 é relativo a esses 3 quadradinhos. Esse tipo de questão que tem uma fração do total e uma fração do restante, eu costumo fazer de trás para frente, ou seja, vou primeiro resolver esse problema final aqui. Quem são esses restantes? Para depois resolver o problema inicial. Então essa questão eu começo de trás para frente. Então nós vamos começar por aqui, de trás para frente. Nós vamos resolver primeiro este problema, 1/4 das restantes. Como o denominador aqui é 4, nós vamos fazer um outro retângulo representando as casas restantes e vamos dividir em 4 quadradinhos. E desses quadradinhos, um deles tinha uma irregularidade, ou seja, 1/4 dos restantes. Aí aqui no texto ele diz que todas as demais 180 casas tinham focos no mosquito. Então as outras 180 casas estão nesses 3 quadradinhos. Se 1/4 tinha irregularidades, nós pintamos esse quadradinho que representa 1/4. Sobraram 3 quadradinhos, que são as demais 180 casas. Então se esses 3 quadradinhos aqui são 180 casas, eu vou pegar o 180 e dividir por 3. E vou descobrir que cada quadradinho desse daqui vale 60. Então cada quadradinho vale 60. Logo, todo esse retângulo aqui tem 60 vezes 4, que vai dar 240. Esses 4 quadradinhos, que vale 240, representa aos restantes na parte inicial do problema. Lembra? A gente gastou 2/5 e sobraram algumas casas. Essas casas que a gente chama de casas restantes são 240, que nós tratamos nessa outra parte do problema. Então, se esses 3 quadradinhos são 240, cada quadradinho desse é 240 dividido por 3, que é 80. Como todos os quadradinhos são iguais, os 5 quadradinhos valem 80. Então é só multiplicar 80 vezes 5, vai dar 400 casas. Letra E. 12. Pedro saiu de casa e fez compra em 4 lojas, em bairros diferentes. Em cada uma gastou a metade do que tinha na carteira e, ao sair de cada uma das lojas, pagou R$ 2 de estacionamento. Se no final das compras ainda tinha R$ 10, a quantia que Pedro tinha na carteira ao sair de casa era. Então vamos fazer um esqueminha aqui das lojas e do estacionamento. E vamos entender. Então ele saiu com uma quantia, veio na primeira loja, gastou a metade dessa quantia, pagou R$ 2 de estacionamento. Aí com o que sobrou ele foi para a segunda loja, gastou a metade, saiu da loja e pagou mais R$ 2 de estacionamento. Com o que sobrou ele foi para a terceira loja, gastou a metade do que possuía, gastou R$ 2 de estacionamento. E na quarta loja a mesma coisa, o que sobrou ele gastou a metade e mais R$ 2 de estacionamento. E no final saiu com R$ 10. Então vamos representar o que ele saiu de casa como se fossem esses 2 quadradinhos. Ele vai gastar a metade e mais R$ 2 de estacionamento. Com o que sobrou, ele foi para a segunda loja, gastou a metade e mais R$ 2 de estacionamento. Foi para a terceira loja, gastou a metade do que possuía e mais R$ 2 de estacionamento. Com o que sobrou, ele foi para a quarta loja, gastou a metade do que possuía, mais R$ 2 de estacionamento. E no final ele ficou com R$ 10, sobrou R$ 10. Então a forma mais fácil de fazer essa questão é fazer de trás para frente. O que nós vamos fazer? Nós vamos recolher o dinheiro, nós vamos andar de trás para frente. Vamos analisar na última loja, ele sobrou R$ 10. Qual foi a última ação que ele fez antes de sobrar R$ 10? Ele tinha pago 2 de estacionamento, então vamos recolher esse 2. Então na realidade ele saiu da loja com quanto? Com R$ 12. Ele saiu da última loja com 12, pagou 2 de estacionamento, ficou com 10. Então a gente pegou esses R$ 10, certo? E somou com os R$ 2 de estacionamento. Então na loja ele saiu com R$ 12. Esse 12 foi a metade que ele gastou. Tá? Então a outra metade também é 12. Então ele entrou nessa loja com R$ 24.
Ele entrou com 24, gastou a metade, que é 12. Os 12 ele saiu da loja e deu 2 de estacionamento. Entendeu a mecânica? Então agora vamos fazer mais rápido um pouquinho. Então ele entrou nessa loja com 24. Então estamos voltando com ele. Então os R$ 24 que ele entrou nessa loja. Voltando, vamos recolher o dinheiro do estacionamento, que é R$ 2. 24 mais 2, 26. Como ele gastou a metade que sobrou são os 26. Então ele gastou 26 e sobrou 26 para qual ele foi para o estacionamento para a quarta loja. Então, com quanto ele entrou nessa loja? Ele entrou com R$ 52, que a gente vai voltar para a segunda loja. Então vamos recolher o estacionamento, 52 mais 2 dá 54, que significa a metade do que ele gastou na segunda loja. Então a metade é 54, a outra metade é 54, total R$ 108. Esses R$ 108 vão para a primeira loja. Vamos recolher o dinheiro do estacionamento, vai dar R$ 110. Se ele saiu da primeira loja com a metade, que é R$ 110, a outra metade também é R$ 110. Logo, ele entrou nessa loja com R$ 220. Então, qual foi o valor que ele saiu de casa? R$ 220, letra D. 13. No cinema de uma certa cidade, há 2 salas de projeções, com capacidade para 300 pessoas cada uma. Um dia, uma das salas estava com 3/5 de sua capacidade ocupada, e a outra sala com a metade do número de pessoas da primeira. Quantas pessoas havia no cinema nesse dia? Então, cada sala tem capacidade para 300 pessoas. A sala número 1 está com lotação de 3/5. Então, como o denominador é 5, nós vamos dividir em 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. A capacidade total da sala é de 300 pessoas. Como são 5 quadradinhos, eu vou dividir esse 300 por 5, vai dar 60. Significa que cada quadradinho desse vale 60. Então, a lotação dele, 60 vezes 3, que era 3/5, vai dar 180. Então, a sala 1 tem 180 pessoas. A sala 2 tem a metade da sala 1. Então, metade de 180, 90. Então, a sala 1 tem 180, a sala 2 tem a metade, que é 90. Total, 270. 180 mais 90, 270. Alternativa, letra B. 14. Numa viagem a uma cidade no Nordeste, Pedro e Gabriel foram de carro alternando a direção. No primeiro dia, Pedro dirigiu 1/3 da viagem. No segundo dia, Gabriel dirigiu 1/5 da viagem. Os 1.050 quilômetros restantes da viagem foram percorridos em 2 dias. Quantos quilômetros foram percorridos em toda a viagem? Repare que nessa questão também tem 2 frações, 1/3 da viagem e 1/5 da viagem. Porém, essas frações são relativas à viagem, ou seja, são relativas à mesma coisa. Então você pode somar essas frações. Vai somar 1/3 com 1/5. Tira o MMC entre 3 e 5, que é 15. 15 dividido por 3 vai dar 5. 15 dividido por 5 vai dar 3. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 1, 3. 5 mais 3, 8 quinzeavos. A soma de 1/3 com 1/5 da viagem deu 8 quinzeavos. Então nós vamos pegar toda a viagem, vamos fazer um retângulo grandão e dividir em 15 pedaços. 8 desses pedaços nós já analisamos. Os outros 7 pedaços restantes equivalem aos 1.050 quilômetros rodados em 2 dias. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que equivale aos 1.050 quilômetros. Então nós vamos dividir 1.050 por 7, que vai dar 150. Então cada espaço desse vale 150. Ele quer saber quantos quilômetros foram percorridos em toda a viagem. Como são 15 pedaços, nós vamos pegar 150 e multiplicar por 15. Isso vai dar 2.250 quilômetros. Alternativa letra B. E chegamos à última questão, questão 15. Considere que das correspondências que um carteiro deveria entregar em um determinado dia, 5/8 foram entregues pela manhã, 1/5 à tarde e 14 ficaram para ser entregue no dia seguinte. Nessa situação, a quantidade de correspondência entregue pelo carteiro naquele dia foi igual a... Repara de novo que tem 2 frações, 5/8 e 1/5. São 2 frações relativas à mesma coisa. Que coisa? É a fração das correspondências que o carteiro deveria entregar em determinado dia. Então eu posso somar 5/8 com 1/5. São frações relativas ao mesmo objeto. Então 5/8 mais 1/5, vamos tirar o MMC que vai dar 40. 40 por 8 dá 5, 40 por 5 dá 8. 5 vezes 5, 25. 8 vezes 1, 8, isso vai dar 33 sobre 40. Então, nós pegaríamos todas as correspondências, colocaríamos num retângulo dividido em 40 pedaços. Mas para não ficar desenhando 40 pedaços, vocês façam assim, ó. Vocês fazem um desenho meio genérico. Eu coloquei 2 quadradinhos, botei uns pontinhos e completei aqui com mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que 7? Porque se eu vou pintar 33 de 40, se eu vou trabalhar com 33 de 40, sobram 7. Então esses azuizinhos aqui equivalem a 33 quadradinhos. As 14 correspondências que ficaram para o dia seguinte são representadas por esses 7 espaçozinhos aqui.
Então 14 dividido por 7 vai dar 2. Significa que cada quadradinho vale 2. Então é só multiplicar agora 2 vezes 33, que é o total de quadradinhos que foram entregues nesse mesmo dia. A pergunta é: quantidade de correspondências entregue pelo carteiro naquele dia. Então as cartas que ficaram para o dia seguinte não contam. Ele conseguiu entregar uma fração de 33 quarenta-avos. Ou seja, tem 33 quadradinhos aqui, todos eles valendo 2. Ou seja, 33 vezes 2 vai dar 66 correspondências. Letra D. E com isso a gente encerra esse vídeo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.